Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste final de tarde, em que a cidade do Rio de Janeiro está acometida por uma grande tempestade com fortes ventanias, nós rogamos a Deus nosso Pai, a todos proteja, a todos abençoe, assim como os moradores de outras cidades que, nesse momento, enfrentam também esta mudança climática. E hoje, num dia em que a cidade do Rio de Janeiro também foi acometida por um evento de muita violência, com a desencarnação de algumas pessoas, e nós, com o coração unido a todos que têm sofrido, rogamos as bênçãos divinas para que possamos superar estes momentos de dor, de aflição, sabendo que deve ser o amor a nossa união e que é através do bem que haveremos de tudo suplantar rumo à nossa perfeição e ao mundo de regeneração aqui na Terra. Não desfaleçamos, mas continuemos na obra do bem, hoje e sempre. É assim, então, que iniciamos o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, em mais uma edição, toda quinta-feira, às 5 da tarde, na transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Você assiste ao nosso programa, tanto pelo Facebook, quanto também pelo YouTube. E pode participar enviando sua mensagem. Hoje, na primeira parte de O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar um tema muito delicado, importante, que é a questão se devemos ou não salvar um malfeitor, um criminoso, colocando a nossa própria vida em risco. Vamos ver o que os espíritos superiores nos falam a esse respeito. Na segunda parte, vamos mergulhar em mais um episódio do Novo Testamento, com Caiba Schutel, onde vamos ver a questão da candeia, onde ela deve ser colocada, por quê, a questão dos nossos olhos e o escândalo. Na sequência, na terceira parte, nós vamos nos debruçar novamente na carta de Paulo de Tarso aos Romanos, destacando aqui a questão da nossa doação ao próximo. E vamos encerrar o programa, lá na quarta parte, com a palavra de José Herculano Pires, fazendo um comentário acerca de um trecho do Novo Testamento. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação, para que você que está aí conosco possa acompanhar o nosso estudo. Então, eis aí o tema. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Quem responde em nome da equipe espiritual que regia a codificação espírita é o espírito Lamennais, mensagem dada na cidade de Paris, no ano de 1862. Essa mensagem compõe o item 15 do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Como a mensagem foi dada em 1862, na cidade de Paris, nós, então, aqui intuímos que, provavelmente, ela foi recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob a coordenação de Allan Kardec. Mas não podemos afirmar, porque não existe documentação que prove isso. Mas é uma grande possibilidade. Pois bem, vamos então colocar aqui na tela a pergunta feita por Allan Kardec e a primeira parte da resposta dada pelo espírito Lamennais. Pergunta então Kardec:
Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor à própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Muito delicada essa questão, não é mesmo? Então, uma pessoa está correndo perigo de morte. Mas sabemos que essa pessoa é um criminoso, é um malfeitor. Devemos ou não salvá-lo? Em salvando-o, corremos dois riscos. Primeiro, de que ele possa, inclusive, nos matar. Segundo, que ele poderá cometer novos crimes na sociedade. E então, devemos salvá-lo ou deixar que ele morra? Essa é a questão proposta por Allan Kardec aos nossos amigos da espiritualidade superior. Vamos, então, à primeira parte da resposta que foi dada por Lamennais. Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Bem, antes de continuarmos aqui vendo a resposta dada por Lamennais, vamos comentar esta primeira parte. Bom, primeiramente, ele diz que realmente é uma questão grave, tá? E que a resposta que ele daria estaria de acordo com o seu adiantamento moral, com o seu entendimento da lei divina, que mostra a humildade desse espírito, se colocando aberto, inclusive, para receber uma crítica, para receber uma opinião contrária à sua. Então, ele lembra que é uma questão aqui de abnegação. A abnegação é uma virtude. Ora, a virtude não olha quem, quando, onde, nada. Abnegação, ou seja, doar de si mesmo, abrir mão das suas coisas a benefício do próximo, seja este quem for. Ele lembra que todos nós temos a capacidade de socorrer um inimigo pessoal, alguém com quem rompemos relações, por exemplo, mas que conseguimos, sim, quantas e quantas vezes nós conseguimos resgatar isso, nós conseguimos reaver a amizade, enfim, receber o inimigo, que deixa de ser, então, esse inimigo. E podemos, inclusive, reatar a nossa amizade. Ora, se podemos fazer isso com alguém da nossa relação pessoal, por que não poderíamos fazer isso para um inimigo da sociedade? Não é nosso inimigo pessoal, mas é um inimigo da sociedade, ou seja, um malfeitor, um criminoso. A abnegação nos diz que sim, que devemos fazer isso. E não o deixando morrer. Será que não estaremos, no cumprimento da lei divina, permitindo que ele tenha uma tomada de consciência e que ele passe, então, a reparar, a resgatar o seu passado delituoso, tanto desta existência quanto de existências passadas? Precisamos pensar sobre isso. Mas vamos continuar agora, no próximo slide, a resposta dada pelo espírito Lamennais. Ele nos diz: porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida,
o homem perdido se volta para a sua vida passada. Ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então, esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Bem, Lamennais está agora ampliando a nossa visão sobre esse assunto. E está nos lembrando que a morte não é o fim da vida. Todos nós iremos retornar ao mundo espiritual de onde viemos. Salvar a vida dessa pessoa poderá evitar para ele ou ela um sofrimento muito grande no depois da morte e na próxima reencarnação. Bem, mas ele poderá, mesmo salvo, não ser grato a nós, poderá até mesmo se voltar contra nós e voltar a fazer crimes na sociedade, mas ele lembra aqui que a caridade não tem que olhar para isso. Ou seja, se eu posso salvar, eu devo salvar. Se ele voltar a fazer o mal, terá que dar contas disso perante a lei divina, mais cedo ou mais tarde, porque ninguém foge das consequências dos seus atos. Quanto a nós, se viermos até mesmo a morrer nas mãos desse malfeitor que salvamos da morte, ou se tivermos que voltar a conviver com ele na sociedade e ele novamente cometendo crimes, quanto a nós, teremos a consciência tranquila, porque aplicamos a lei de amor. Nós aplicamos a caridade, porque é nosso irmão ou nossa irmã, porque todos nós fomos criados por Deus e todos somos destinados à perfeição. Mas como nos lembram os benfeitores espirituais, muitos de nós somos almas adoentadas, em desequilíbrio, almas que ainda não conhecem a lei divina, não sentiram o amor de Deus. Mas ele poderá perfeitamente ser grato, ele poderá revisitar na sua consciência tudo que andou fazendo e tomar novas resoluções. Não sabemos se isso vai acontecer, mas que importa? Deus sabe. E a lei de amor solicita que façamos o socorro, assim como gostaríamos de sermos socorridos se fosse o inverso. Então, para responder essa pergunta, se devemos salvar a vida de um malfeitor, mesmo colocando a nossa vida em perigo, a resposta é sim. Se podemos fazer essa salvação, devemos fazê-lo e entregar o amanhã a Deus, sabendo que nada vai acontecer por acaso. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos salvar. Mas Lamennais lembra, no início da resposta, que é sim uma questão muito delicada. Deus nos entende. Deus sabe das nossas intenções, das circunstâncias que nos envolvem. Portanto, se não nos lançarmos a salvar esse malfeitor, por esta ou aquela razão, Deus o sabe. E a lei divina haverá de nos julgar, vamos colocar esse julgar entre aspas, sempre de acordo com as circunstâncias
e com as nossas intenções. Mas se de fato abraçamos o Evangelho, se de fato somos verdadeiros seguidores de Jesus, devemos fazer todos os esforços para salvar quem hoje está à margem do caminho, para poder trazê-lo de volta a essa caminhada de luz do amor ao próximo. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, semana que vem, na próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Porque estamos entrando agora no horário da segunda parte, e na segunda parte do programa, nós acompanhamos o livro O Espírito do Cristianismo, autoria de Caibar Schutel, em publicação da Casa Editora O Clarim. Dessa obra, hoje, nós vamos ver o capítulo Os Olhos e a Candeia, quando Caibar Schutel ele vai comentar os versículos 33 a 36 do capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Então, nós colocamos aí na tela para que todos nós possamos acompanhar. Relata Lucas que Jesus, ensinando, diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do módio, mas sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Se estes forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, todo o teu corpo ficará às escuras. Antes de passarmos a palavra a Caibar Schutel, porque nós vamos ler parte do comentário que ele faz na interpretação dessa passagem à luz do Espiritismo, lembrar que candeia pode ser substituído por lampião, como nós muito conhecemos aqui no Brasil. Então, Jesus está colocando aí, depois que você acende o lampião, você não vai colocá-lo escondido dentro do armário ou debaixo da mesa, mas você vai colocar sobre o velador, ou seja, sobre o móvel, ou pendurado ao teto, para que o lampião possa iluminar todo o ambiente. E ele lembra que o lampião, a candeia do corpo, são os nossos olhos. Quanto mais simples, mais luminosidade teremos. Mas se o nosso olhar for mau, então ficaremos também às escuras. É isso, então, que Jesus está nos dizendo. Vamos passar, então, a palavra a Caibar Schutel. Nós estamos aqui, vamos tirar da tela um pouquinho aqui a apresentação, porque nós estamos aqui em mãos com o livro O Espírito do Cristianismo. E nós vamos ler, então, parte do comentário de Caibar Schutel, que está no capítulo 20 da sua obra. Mas, para não nos perdermos, vamos voltar aqui, pronto, com a apresentação na tela, para ficarmos com essa passagem de Lucas, enquanto Caibar Schutel faz o comentário. Ultimamente, a medicina nos está dizendo que a cura de moléstias como nevralgias e paralisias depende exclusivamente do nariz, de um toque no trigêmeo, etc. Mas o Evangelho nos diz que a sede principal das enfermidades está nos olhos. Em todo caso, a medicina já vem vindo. Já está mais perto da verdade do que quando dizia que estava nas pernas ou nos pés. Vou fazer aqui um parênteses para explicar que este texto de Caibar Schutel é do início do século XX. Então, ele está fazendo referência ao que a medicina estudava e compreendia naquela época. Ele continua. Dos 5 sentidos, os olhos constituem o órgão predominante do corpo. Basta dizer que o homem vê pelos olhos e não pelo nariz. Se não houvesse olhos, não havia necessidade de espelhos. E todas as belezas e mazelas passam primeiro pelos olhos, para depois irem ao cérebro e serem transmitidas
por este a alma. A perfeição dos olhos é indispensável para a perfeição do cérebro e a perfeição do espírito. Quem tem olhos maus não pode ter cérebro bom e espírito equilibrado, pois uma objetiva defeituosa não pode dar à chapa uma imagem perfeita. Vou aqui fazer outro parênteses nesta fala de Caibar Schutel. Quando ele se refere aqui que nós precisamos ter perfeição dos olhos, ele não está fazendo referência física. Perfeição dos olhos aqui é referência à questão moral, ou seja, como que nós estamos vendo as pessoas, as coisas, que interpretações estamos fazendo. Na sequência, ele dá o exemplo da fotografia, né? Da objetiva da máquina fotográfica. Bem, hoje em dia, nós trabalhamos de forma bem diferente, porque quando vamos tirar uma foto, nós não impressionamos mais uma chapa ou o filme, como era antigamente. Nós precisávamos ter uma máquina fotográfica, colocar o rolo de filme dentro dessa máquina fotográfica. Cada foto, cada clique que dávamos correspondiam a uma chapa, ou seja, a impressão daquela foto, daquela visualização da objetiva, ou seja, da câmera, ali no filme, que depois ia ser levado para revelar. E, na verdade, na época aqui de Caibar Schutel, no início do século XX, não existia o filme fotográfico. Não existia apenas a câmera, que era normalmente grande, precisava se usar um tripé, e a chapa, era uma chapa realmente, que você colocava na câmera, e aí com a objetiva e a luz que entrava, você clicava, e aí iria aquela imagem que você estava fotografando, iria ser impressa nessa chapa. E a chapa, então, é que iria ser levada à revelação, e a foto seria, então, impressa, colocada no papel fotográfico. Depois é que nós vamos ter o filme fotográfico, e hoje nós já estamos vivendo num mundo digital e não temos mais dessas coisas. Mas o princípio de termos a objetiva, vamos aqui mostrar aqui o que nós estamos falando. Vamos tirar aqui a apresentação. Vou pegar aqui o meu celular. Aqui está. Aqui, este celular tem 3 câmeras. Então, eu vou tirar a foto. Eu estou, então, com as objetivas, que são as câmeras, voltada para onde eu quero tirar a foto. E aí, clico. Vai tirar a foto, com flash ou sem flash. E aí, então, a foto automaticamente já vai ser gerada no mundo digital. Antigamente, esta câmera seria toda uma máquina fotográfica, e aqui por dentro nós teríamos o filme, que era um rolo, o filme fotográfico. Então, eu não geraria a foto digitalmente, mas analogicamente no filme fotográfico, que então teria que ser levado para a revelação, e aí sim teria a foto. As coisas mudaram, evoluíram, mas o exemplo de Caibar Schutel ainda é válido. Então, vamos agora, depois desse parênteses, voltar a palavra a ele. Objetiva sem luz há de, forçosamente, transmitir trevas à chapa, e toda a máquina fotográfica fica prejudicada e insuficiente para o mistério, exclusivamente por causa dos olhos, a objetiva. Dizem que os olhos de Jesus eram tão luminosos e belos que, certo dia, aproximando-se de um cão morto, que todos os circunstantes execravam com palavrões, disse: mas como os seus dentes são belos. Enquanto os demais só viam a podridão do pobre animal, o divino Filho de Deus só viu o que ele tinha de bom.
Maravilhosos olhos! Como deveriam ser luminosos e belos! E como seria o seu corpo, radiante, feito de luz e de amor! Os olhos têm grande influência sobre o corpo. É por eles que entra a vaidade, o orgulho, o pecado que gera a morte. Mas também é por eles que entram na alma os princípios felicitantes do Evangelho, que nos libertam e salvam. Existem olhos tão maus que chegam a secar tenras plantas, que vivem humildes, festejadas pelas relvas. Existem olhos tão bons que só um olhar desses olhos chega para curar um enfermo. Os olhos são como a candeia. Candeia mortiça, pavio enfesado, esfumaça o vidro e só dá trevas. Candeia clara, pavio esbelto, espevitado, ilumina tudo que está na casa, a tal ponto que faz achar dracmas perdidas. Aqui nós vamos fazer outro parêntese, porque Caio Bachuto está nos lembrando de outra passagem do Evangelho, em que é utilizada uma candeia, ou lamparina, ou lampião, para que a mulher achasse no piso da sua casa uma moeda que ela havia perdido. Então, nossos olhos, eles podem ser bons ou maus. Eles podem transmitir para nós coisas boas e coisas ruins. Há pessoas que maldam tudo, olham as cenas e logo pensam coisas ruins das pessoas que elas estão vendo. Fofocam, aumentando muitos pontos naquilo que viram, sem, na verdade, saberem nada. Mas quando estamos com o Evangelho, isso não vai acontecer, porque nossos olhos serão bons. Serão bons porque, justamente, estamos com o Evangelho. E, em todas as circunstâncias e todas as cenas, veremos somente pelo lado da bondade. Por isso, Jesus tinha razão. A candeia, a lamparina, o lampião do corpo são os olhos. E temos que tomar cuidado, porque quantas pessoas não se desequilibram ao verem uma determinada cena e se desequilibram emocionalmente. E o desequilíbrio emocional desequilibra o corpo biológico, gerando doenças. Então, que os nossos olhos sejam bons. E para que eles sejam bons, que estejamos com o Evangelho. Porque o Evangelho é roteiro de luz. Então, se estamos vendo alguma cena e não sabemos quais são as circunstâncias, não sabemos os porquês, nada, nós não temos que julgar, nem espalhar aquilo que não sabemos. E dizer assim, mas eu acredito que eles estavam juntos por causa disto ou daquilo. Você não sabe. E, de repente, não é nada disso que você está pensando. Portanto, olhemos e pensemos com bondade, para nos autoiluminar e para que sejamos a luz do mundo, como Jesus anunciou. E ele foi muito claro, vós sois a luz do mundo. E, portanto, precisamos iluminar e não gerar trevas, problemas, ódios, rixas, remorsos, inimizades. Nada disso está de acordo com o Evangelho. Então, não esqueçamos disso. Iluminemo-nos com o Evangelho para que possamos, então, crescer espiritualmente e auxiliar os outros a realizarem também, cada um, o seu crescimento espiritual. Pois bem, nós vamos continuar acompanhando os estudos de Caio Bachuto na semana que vem. E Caio Bachuto vai nos trazer, então, outro tema
destacando outra passagem do Novo Testamento. Mas agora vamos, então, entrar na terceira parte. E nessa terceira parte, nós dividimos aqui o programa com Emmanuel e Chico Xavier. Porque nós dedicamos esta parte para comentar, estudar, para compreender as cartas escritas por Paulo de Tarso e que compõem também o Novo Testamento. Você já deve ter ouvido falar das cartas de Paulo. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Efésios, carta a Timóteo e assim por diante. São várias cartas que Paulo de Tarso, no primeiro século do cristianismo, escreveu com orientações às comunidades cristãs, às eclesias, que depois vão ser chamadas de igrejas, espalhadas tanto pela Ásia quanto pela Europa. Muitas delas fundadas pelo próprio Paulo de Tarso. Para podermos melhor estudar essas cartas, nós convidamos nosso querido benfeitor Emmanuel, porque ele, através da mediunidade de Chico Xavier, escreveu muitos comentários acerca das passagens do Evangelho e, em especial, das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos atualmente estudando a Carta aos Romanos. É a primeira carta publicada no Novo Testamento. Nós vamos seguir a sequência que se apresenta normalmente nas traduções do Novo Testamento. Hoje, nós temos o versículo 10 do capítulo 13, quando Paulo de Tarso escreve: a caridade é a plenitude da lei. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. Vamos a ele, ver o que ele comenta conosco. Esta mensagem que nós vamos ler tem por título Doações. Ela foi originalmente publicada na Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, no exemplar, na edição do mês de setembro do ano de 1966. Posteriormente, esta mensagem foi inserida no livro Bênção de Paz, no seu capítulo 58. Bênção de Paz é uma obra publicada pelo grupo editorial Emmanuel. Então, temos aqui a mensagem Doações, comentando este versículo de Paulo. A caridade é a plenitude da lei. Passando, então, a palavra a Emmanuel. Milhares de dádivas transitam na terra diariamente. E vemos aquelas que se constituem do dinheiro generoso que alimenta as boas obras, as que se definem por glórias da arte, enriquecendo a mente popular, as que se erigem sobre os louros da palavra, traçando caminhos para o encontro fraternal entre as criaturas e aquelas outras, inumeráveis, que consubstanciam a amizade de quem as oferece ou recolhe. Todas elas, demonstrações de bondade humana, são abençoadas na vida superior. Entretanto, uma existe, inconfundível, entre todas, da qual nós, os seres em evolução no orbe terrestre, não conseguimos prescindir. Ao alcance de todos, ela se expressa por exigência inarredável do caminho de cada um. Desejamos referir-nos ao amor, sem o qual ninguém logra subsistir. Além disso, o amor é a força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. Muitos de nossos irmãos necessitados, junto de quem praticamos o ideal da beneficência, de certo agradece o concurso materializado que eles possamos ofertar,
mas quantas vezes estimariam, acima de tudo, receber uma bênção de solidariedade e otimismo, que lhes restaure a alegria de viver e o conforto de trabalhar. Reflitamos de igual modo nos companheiros temporariamente apresados no cárcere das paixões e reconheceremos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. Meditemos nisso e, diante da parte de trabalho que nos compete, na construção do reino de Deus entre os homens, seja à frente dos felizes ou dos imperfeitamente felizes, dos justos ou dos menos justos, comecemos por estender com as dádivas de nossas mãos aquelas outras que nos é lícito nomear como sendo o favor do sorriso fraterno, o benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança e o donativo do entendimento. Muito bem, essas são as palavras de Emmanuel, comentando este versículo de Paulo aos Romanos. A caridade é a plenitude da lei. O comentário de Emmanuel é muito oportuno. Nós sabemos que no movimento espírita, ou seja, nas instituições espíritas de todo o porte, é normal nós encontrarmos o serviço de assistência e promoção social, onde, então, nós espíritas atendemos àquelas pessoas que estão na linha da pobreza ou mesmo da miséria. E doamos a essas pessoas recursos materiais dos quais elas necessitam, como uma bolsa de mantimentos, roupas, agasalhos, às vezes até mesmo medicamentos, mas sempre seguindo a prescrição médica. É a caridade que está em ação. Mas Emmanuel lembra que essa caridade, que é muito bem-vinda, que é necessária, ela é material. E a caridade vai além da doação de recursos materiais. E ele lembra quantas pessoas infortunadas, quantas pessoas na penúria, em sofrimento, não estimariam receber de nós, além da doação material que possamos fazer, não estimariam receber de nós uma palavra amiga de conforto, o ombro amigo, uma elucidação, uma orientação de ordem moral. E aí, então, nós temos a caridade moral. E nós, espíritas, quando estudamos o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica, vamos compreender ali, nessas páginas luminosas, que nós temos a caridade material e a caridade moral. A caridade material atende às necessidades básicas e urgentes da sobrevivência, mas a caridade moral atende o âmago do espírito, olhando para o futuro. E muitas vezes a caridade moral é mais importante do que a caridade material. Nós temos depoimento de um amigo espírita que faz parte de uma caravana aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, que à noite distribui quentinhas para pessoas desabrigadas, chamados moradores de rua. E certa vez, ao se aproximar ali de um senhor para oferecer a quentinha, este recusou e explicou: olha, vocês são o terceiro grupo que passa aqui fazendo distribuição, seja de alimentos, de cobertor e assim por diante.
E eu já peguei uma quentinha, um suco, um café. Eu estou bem alimentado, então não preciso. Você pode dar essa quentinha para outra pessoa que você encontrar. Então, esse nosso amigo compreendeu, agradeceu e já ia se afastar. Quando esse morador de rua disse, mas tem uma coisa que eu aceitaria de você. Aí ele parou para ouvir, mas o quê? Seu tempo. Você pode conversar comigo um pouco? Eu vivo muito sozinho, todos os dias. E é bom ter alguém com quem conversar, trocar uma ideia. Você é de qual religião? E ele respondeu, eu sou espírita. Ah, espírita. Os espíritas fazem muito esse trabalho. Ah, então você poderá, de repente, me explicar algumas coisas. E aí, então, esse nosso amigo entendeu que não bastava fazer a caridade material, mesmo que essa caridade estivesse sendo feita de todo o coração. Era preciso dar tempo para fazer a caridade moral. E então ele sentou com este morador de rua para entregar a ele alguns minutos de conversação, de orientação. E isso fez muito bem a esse nosso irmão, que, por diversas circunstâncias, estava ali, morando na rua e dependendo da caridade alheia para a sua sobrevivência. É o que Emmanuel está aqui nos colocando. E ele lembra aqui no final do texto, que vale a pena nós lermos novamente, ele lembra aqui do favor do sorriso fraterno, do benefício da boa palavra, do empréstimo da esperança e do donativo do entendimento. Podemos, inclusive, fazer essa caridade de modo não presencial. Hoje que nós temos aí a internet, o mundo online, em que estamos aí a publicar, compartilhar nas redes sociais, nós podemos publicar e compartilhar boas orientações, boas palavras, bons vídeos, boas imagens. Estaremos fazendo a caridade moral, porque essas publicações ficam na internet e através das redes sociais vão embora. Nós não temos, às vezes, nem ideia de quem foi que assistiu e o quanto bem essas nossas publicações fizeram e continuam a fazer. Então, se não podemos fazer a caridade material, ou pelo menos não tanto quanto gostaríamos, com certeza, nós podemos fazer a caridade moral, que é muito importante e não podemos esquecer. Então, esta é a palavra de Emmanuel, nos lembrando que a caridade material é importante e é abençoada por Deus. Mas não podemos esquecer de também fazer a caridade moral no atendimento às necessidades psíquicas, emocionais, espirituais daqueles que encontramos no caminhar desta existência terrena. Então, estudamos aqui, através de Emmanuel, hoje, o entendimento, através do Espiritismo, do versículo 10 do capítulo 13 da Carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E semana que vem, nós vamos ainda continuar com essa carta, mas para estudar um novo versículo, e já vamos deixando o convite para que você, então, esteja conosco. Antes de passarmos para a quarta parte do programa, vamos àquele intervalo da dica literária espírita. Hoje estamos trazendo um livro muito importante e sobre o qual, aliás, eu tenho uma história pessoal com essa obra. Estude e Viva. Aliás, está digitado errado. É Estude e Viva. É dos espíritos Emmanuel e André Luiz,
pelas mediunidades de Chico Xavier e Valdo Vieira. Emmanuel escreveu os seus textos através do Chico Xavier e o André Luiz através do Valdo Vieira. Eu tenho história, porque na época da minha juventude, já frequentando o Centro Espírita, quando eu estava com os meus 17 para 18 anos, nós criamos a Mocidade Espírita, porque o Centro Espírita que frequentávamos, isso na cidade de São Paulo, até então não tinha um grupo de jovens para estudar o Espiritismo. Mas tinha muitos jovens que frequentavam as reuniões públicas. Então, nós fomos conversando com este, com aquele, fomos unindo o grupo e conseguimos, então, organizar a Mocidade Espírita. E resolvemos dar um nome a ela, Mocidade Espírita Estude e Viva, pegando o nome do livro. O Centro Espírita ia comemorar 50 anos de existência. Então, a diretoria organizou uma festividade especial e convidou para fazer a palestra Roque Jacinto, que tem toda uma história no movimento espírita, ele que foi autor de dezenas de livros. Roque Jacinto foi fazer a palestra, num dia, aliás, bastante frio lá em São Paulo, e ele estava com casaco, sobretudo. E quando ele inicia a palestra e nos homenageia, porque antes nós fizemos o lançamento da Mocidade, e ele diz, pois é, nós espíritas sabemos que o acaso não existe, não é mesmo? Quando eu fui convidado para fazer a palestra, eles não me disseram que iriam também fazer a inauguração da Mocidade, e muito menos o nome que a Mocidade teria. E quando eu preparei a palestra, eu a baseei e ele tirou do bolso do casaco o livro Estude e Viva. Então, está aí a minha ligação pessoal com essa obra que sempre admirei e utilizo até os dias de hoje. Não deixe de conhecer, Estude Viva é uma publicação da FEB Editora, ou seja, da Federação Espírita Brasileira. Bem, chegou a hora da quarta e última parte do nosso programa, aquela em que nós passamos a palavra a José Herculano Pires, trazendo o áudio do programa No Limiar do Amanhã, que ficou no ar de 1970 a 1974, na Rádio Mulher da cidade de São Paulo. E especificamente a parte em que Herculano Pires fazia o comentário de uma passagem do Novo Testamento que era, assim, aberta ao acaso. Você pode também ler os textos desses áudios no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicado pela editora Paideia. Sem perdermos, então, mais tempo, vamos passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 14. Declaro-vos, irmãos, que o Evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas sim mediante a revelação de Jesus Cristo. Ouvistes falar do meu modo de viver no judaísmo em outro tempo, de como perseguia excessivamente a igreja de Deus e a assolava. E adiantava-me no judaísmo mais que muitos da mesma idade na minha nação, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Neste trecho da carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos mais uma vez reafirmada a sua posição de apóstolo direto do Cristo, apesar de não ter sido em vida um apóstolo semelhante aos outros. Ele não acompanhou o Cristo, e ele perseguiu o Cristo depois da crucificação. Perseguiu as igrejas cristãs, combateu-as. Entretanto, ele recebeu o Evangelho diretamente do Cristo na estrada de Damasco, como sabemos, quando teve aquela visão extraordinária,
que modificou por completo a sua vida. Importante aqui é a sua afirmação de que o evangelho pregado por ele não é segundo o homem. Não é segundo o homem por quê? Porque os apóstolos que haviam ouvido o ensino de Jesus tinham cada um deles, e todos eles em conjunto, um evangelho que era segundo as suas interpretações humanas daquilo que Jesus havia ensinado. Então transmitiam eles os seus ensinos de acordo com a sua própria capacidade humana. Mas o evangelho que Paulo recebeu não foi segundo o homem, não foi segundo as interpretações humanas, foi direto. Um evangelho vivo, emanado, por assim dizer, do próprio Espírito do Cristo. E este evangelho vivo foi o que deu força a Paulo para se colocar na posição excepcional em que ele realmente se colocou na divulgação do cristianismo. Muita gente, muitos estudiosos ainda hoje, costumam dizer que existe um cristianismo do Cristo e um cristianismo de Paulo. Por quê? Porque entendem que Paulo apresenta em várias das suas posições, nas epístolas que escreveu e nas pregações registradas no livro de Atos, nas atitudes por ele assumidas, Paulo apresenta certas contradições com o pensamento comum do Cristo admitido pelos demais apóstolos. Entendem então que Paulo, pelo seu alto saber, pela sua elevada cultura, modificou o cristianismo do Cristo. Mas este trecho da carta aos Gálatas nos mostra que Paulo era bastante consciente destas divergências. Aliás, o livro de Atos nos mostra Paulo em constante debate, em constante discussão com os outros apóstolos, porque os outros não haviam compreendido em espírito a verdade do Evangelho de Jesus. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio apóstolo Pedro, considerado pela igreja como a pedra sobre a qual o Cristo teria construído a sua igreja, e na verdade o Cristo não construiu igreja nenhuma, ele não tinha essa intenção, ele apenas ensinou ao homem o caminho do reino de Deus. Era isto que ele queria fazer. O próprio Pedro, muitas vezes nas suas atitudes, mostrou incompreensão. Referimos-nos não faz muito ao problema de Pedro em Jope. E vimos que Pedro não havia compreendido o que Cristo ensinara sobre a fraternidade humana. Encontramos também as tentativas de Pedro de fazer com que toda pessoa que entrasse para o judaísmo, que entrasse para o cristianismo, passasse primeiro pelo judaísmo. De acordo com ele e com outros apóstolos que Paulo chamou de judaizantes, qualquer pessoa no mundo inteiro que tivesse de se tornar cristã precisava primeiro se tornar judia. Ora, isto era absolutamente contrário ao ensino do Cristo. E Paulo lutou contra isto, combateu esta tendência e atacou veementemente o que ele chamava de apóstolos judaizantes. Então entendemos nesta referência de Gálatas, ou seja, nesta passagem da carta de Paulo aos Gálatas, a igreja cristã que nascia na Galácia, nós então compreendemos bem por que haviam estas divergências. É que o apóstolo Paulo recebera o seu evangelho, ou seja, o evangelho do Cristo, diretamente da fonte. Foi espiritualmente transmitido a ele o ensino evangélico sem a interferência de interpretações humanas. Assim, com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Que Jesus nos abençoe. Possamos nos encontrar semana que vem, às 5 da tarde, para mais um programa onde estudamos o Evangelho através da doutrina espírita. Um grande abraço a você e até nosso próximo encontro.